E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos continuar o estudo da força magnética e do torque em uma espira com corrente elétrica no interior de um campo magnético. O propósito central deste estudo é o de reforçar a expressão obtida nos dois últimos vídeos, demonstrando que ela permanece válida para uma espira com qualquer formato em nosso sistema de coordenadas. Observe o quadro. Nele, temos uma espira circular de raio azinho, com corrente elétrica estacionária de intensidade I, orientada no sentido anti-horário. De acordo com a regra da mão direita, vemos que o versor N, perpendicular ao plano delimitado pela espira, está orientado na mesma direção e sentido do eixo X, que está furando o plano do quadro em direção aos seus olhos. Considere que esta espira esteja imersa em uma região do espaço onde atua um campo magnético uniforme, representado pelo vetor B, na mesma direção e sentido do eixo Y. E, por fim, imagine que essa espira possa rotacionar em torno do eixo Z. Dando sequência, vamos começar calculando a força magnética. Inicialmente, eu vou calcular a contribuição infinitesimal dF vetor à força magnética total F. dF vetor é dado pela expressão I que multiplica o produto vetorial entre os vetores dl e campo magnético. O elemento infinitesimal de comprimento dl está ilustrado no quadro. Observe que o vetor dl é tangente à espira no ponto considerado, neste caso, o ponto Q. Analisando a figura, vemos que esse arco de comprimento dl forma no centro da espira um ângulo dφ. E, portanto, a partir dessa figura, nós podemos extrair a seguinte relação. O ângulo central dφ é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. Consequentemente, dl é igual a Azinho vezes dφ. Podemos agora substituir essa igualdade na expressão acima. Sendo assim, dF vetor fica dado por, nós temos I que multiplica o módulo do vetor dl, que é Azinho dφ, vezes o módulo do vetor campo magnético, simplesmente B, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. Observe que o ângulo formado pelo vetor dl e o vetor campo magnético é justamente φ. Portanto, nós podemos inserir aqui o seno de φ. Para comprovar este fato, basta fazer a seguinte análise. Imagine que esse arco de comprimento dl escorregue na circunferência até atingir esse ponto mais inferior. Ao fazer isso, o ângulo φ vai para zero, da mesma forma que esse ângulo central. Consequentemente, os dois ângulos são iguais, justificando o seno de φ na expressão ao lado. Muito bem? Você pode ainda comprovar essa igualdade utilizando geometria plana. Muito bem? Vamos agora orientar a força dF no espaço. Para fazer isso, eu vou recorrer à regra da mão direita aplicada a esse produto vetorial. Eu vou colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor dl e vou girá-la de encontro ao vetor campo magnético. Ao fazer isso, vemos que a força magnética está orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X. Muito bem? Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Dando sequência, mais uma vez, podemos notar o seguinte fato, assim como vimos nos dois últimos vídeos. A força magnética total na espira com corrente elétrica estacionária imersa em um campo magnético uniforme é igual a zero. Para comprovar este resultado, basta somar todas as contribuições infinitesimais dF vetor, percorrendo toda a extensão da espira circular. Então vamos lá. A força magnética total é dada pela integral ao longo do circuito C, delimitado pela espira,
de df vetor. Retirando os termos que permanecem constantes já da integração, nós vamos obter I vezes A vezes B menos x versor vezes a integral de 0 a 2π do seno de φ dφ. Muito bem? Consequentemente, obtemos f igual. Então, nós temos menos I vezes A vezes B x versor, que multiplica a integral de seno de φ é menos o cosseno de φ, de 0 até 2π. Muito bem? Aplicando agora o teorema fundamental do cálculo, obtemos. Então, aqui dentro nós temos menos o cosseno de 2π, ou seja, menos 1. Menos, com esse sinal negativo, mais o cosseno de 0 grau, que é 1. Perceba que a força magnética total na espira, como era de se esperar, tem intensidade nula. Muito bem? Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora calcular o torque resultante nessa espira circular. Para fazer isso, eu vou calcular inicialmente a contribuição infinitesimal d tal ao torque total tal. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão: d tal é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor dF. O vetor R representa o vetor posição correspondente da força dF. Sendo assim, obtemos d tal igual ao módulo do vetor Rzinho, simplesmente Rzinho, vezes o módulo do vetor dF, que aqui se encontra. Então, nós temos I vezes A vezes B vezes o seno de φ dφ vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. Analisando a figura, vemos que o vetor R está orientado na mesma direção e sentido do eixo Y, e o vetor dF está orientado na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X. Consequentemente, o ângulo formado por esses dois vetores é igual a 90 graus. E o seno de 90 graus é igual a 1. Portanto, a expressão, até então, continua correta. Muito bem? A partir de agora, eu vou orientar o vetor d tal no espaço. Para fazer isso, eu vou recorrer à regra da mão direita aplicada a esse produto vetorial. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor R e girando-a de encontro à força dF, vemos que o torque d tal está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Analisando a figura, especificamente esse triângulo retângulo, vemos que o seno de φ é igual ao cateto oposto, Rzinho, dividido pela hipotenusa, que é o raio da espira, Azinho. Consequentemente, a expressão do torque fica dada por... Então, nós temos que Rzinho é A seno de φ. Então, eu vou ficar com I vezes Azinho ao quadrado vezes B vezes o seno ao quadrado de φ dφ na direção Z versor. Muito bem? Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, para calcular o torque resultante nessa espira circular, eu vou somar todas as contribuições infinitesimais d tal, percorrendo toda a extensão da espira. Sendo assim, obtemos o torque resultante é igual à integral ao longo do circuito C, delimitado pela espira, de d tal. Retirando os termos que permanecem constantes dessa integração, obtemos I
vezes A ao quadrado, vezes B, Z versor, vezes a integral de 0 a 2π do seno ao quadrado de φ de φ. Muito bem? Para resolver essa integral facilmente, eu vou recorrer à seguinte identidade trigonométrica. O seno ao quadrado de φ é igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes o cosseno de 2φ. Para comprovar essa igualdade, basta resolver o cosseno desse arco duplo que você vai chegar tranquilamente no seno ao quadrado de φ. Muito bem? Dando sequência. O torque resultante, portanto, colocando aqui embaixo, fica dado por I vezes A ao quadrado vezes B, Z versor, que multiplica. Então agora nós temos, abrindo aqui um colchetes, nós temos a integral de 0 a 2π de 1 sobre 2 de φ menos a integral de 0 a 2π de 1 sobre 2 vezes o cosseno de 2φ de φ. Muito bem. Observe o resultado obtido, dando sequência. O torque, portanto, fica dado por... Então, agora nós temos I vezes A ao quadrado vezes B, Z versor, que multiplica. A integral de dφ é igual a φ. De 0 a 2π vai dar justamente 2π pelo teorema fundamental do cálculo. 2π dividido por 2 nos dá π. Muito bem? Menos. Para resolver agora essa integração, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou fazer passo a passo, mas já dá para você desconfiar que esse resultado é nulo. Então vamos lá, vamos comprovar esse resultado. Eu vou admitir que 2φ é igual a V e, portanto, dV é igual a 2 vezes dφ. Substituindo essa substituição na integração ilustrada, nós vamos obter 1 sobre 2, que multiplica a integral do cosseno de 2φ, ou seja, a integral do cosseno de V. dφ é dV dividido por 2, então nós temos 1/4 e aqui dV. Muito bem? A integral do cosseno de V é o seno de V, então nós temos 1/4 vezes o seno de V, que na verdade corresponde a 1/4 vezes o seno de 2φ. De 0 a 2π. Observe que o seno de 4π é 0 e o seno de 0 é 0, anulando essa integração. Muito bem? Observe mais uma vez os cálculos realizados e o resultado obtido. Dando sequência, o torque resultante, portanto, é dado pela seguinte expressão. Então, nós temos o torque é igual a π vezes A ao quadrado vezes I vezes B, Z versor. Vamos analisar agora um pouco melhor essa expressão, para comprovar que essa igualdade, na verdade, é dada por essa expressão. Recorrendo aos vídeos anteriores, nós vimos que o vetor momento de dipolo magnético é dado por I vezes a área da espira na direção do versor N. Consequentemente, neste caso, nós vamos obter I vezes π r ao quadrado, neste caso Azinho é o raio da espira, na direção do versor N. E o vetor campo magnético, ele é dado por B, Y versor.
Vamos agora aplicar esse produto vetorial, justamente para mostrar que se trata, que você vai obter essa expressão. Então, observe que o vetor m está na mesma direção e sentido do eixo x, e o vetor b na mesma direção e sentido do eixo y. Consequentemente, esse produto vetorial nos dá um torque na mesma direção e sentido do eixo z, cujo módulo é dado por π vezes a ao quadrado vezes i vezes b, conforme ilustrado. Desta forma, fica comprovado que essa expressão é geral. Ela permanece válida para qualquer formato da espira e para qualquer posição dessa espira em nosso sistema de coordenadas. Para finalizar o vídeo, vamos analisar a figura mais uma vez. Observe que o torque resultante é diferente de zero. Consequentemente, essa espira vai rotacionar até que o vetor momento de dipolo magnético esteja na mesma direção e sentido do vetor campo magnético. Situação em que o giro da espira cessa. Você pode ainda compreender essa situação recorrendo à energia potencial magnética da espira no interior do campo magnético. Fazendo uma analogia com o estudo dos dipolos elétricos, a energia potencial magnética dessa espira no interior do campo magnético é dada pelo negativo do produto escalar entre os vetores momento de dipolo magnético e campo magnético. A posição de equilíbrio da espira é aquela na qual a energia potencial magnética é a mínima possível. A partir desse produto escalar, vemos que a energia é mínima quando o ângulo formado por esses dois vetores é igual a zero, concordando com o que foi dito anteriormente a respeito dos vetores m e b. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.